O que é que pode ter em comum um pastor que largou a igreja e um filósofo ateu que defende a tradição? Pois é, no debate público brasileiro, as ideias de Caio Fábio e Luiz Felipe Pondé parecem vir de planetas diferentes. Mas hoje, a gente vai entender a missão surpreendente que, no fundo, acaba unindo os dois. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem a fé, a espiritualidade. Do outro, a razão, um certo pessimismo. À primeira vista, não tem como conectar. Mas o mais curioso é que tanto o pastor Caio Fábio quanto o filósofo Luiz Felipe Pondé compartilham uma mesma missão: desafiar o conformismo no Brasil, cada um na sua trincheira, claro. Primeiro, vamos mergulhar na história do Caio Fábio. Hoje, ele é talvez a voz mais importante do cristianismo que acontece fora das igrejas no Brasil. Só que a jornada dele até chegar aqui foi, olha, uma virada de chave completa. Pra gente ter uma ideia, nos anos 90, o Caio Fábio era o cara do establishment evangélico, sabe? Presidente da EVB, um dos pioneiros na TV. Mas aí, em 2003, vem a ruptura. Ele chuta o balde, larga tudo para criar o Caminho da Graça, o movimento sem templo, totalmente focado no digital e que rejeita as estruturas da religião tradicional. Tá, mas por que uma mudança tão radical assim? A resposta está toda nesse conceito aqui, a hermenêutica cristocêntrica. Para ele, Jesus não é só a figura central, ele é a única lente para ler as Escrituras e a vida. Isso significa que a mensagem de Cristo está acima de qualquer regra de igreja, qualquer dogma ou instituição religiosa. E é exatamente essa ideia que leva para a crítica mais pesada dele, que dá para resumir nessa frase: o evangelho é a superação da religião. Ele vai com tudo contra o que ele chama de barganha com Deus, sabe? Aquela teologia da prosperidade, que basicamente transforma a fé numa espécie de negócio. Para ele, isso aí é a corrupção total da mensagem de Cristo. É claro que uma figura pública com essa projeção toda não ia passar ilesa por polêmicas, né? Duas são bem marcantes na trajetória dele. O caso do dossiê Kaiman, que acabou em condenação, e as acusações que rolaram em torno do projeto social dele, a Fábrica de Esperança. São dois pontos bem pesados e que ajudam a gente a entender a figura complexa que ele é. Ok, agora vamos virar a página e falar do nosso segundo personagem, Luiz Felipe Pondé, o filósofo que virou figurinha carimbada na mídia, famoso pelo seu pessimismo e por aquelas críticas bem afiadas à sociedade de hoje. Para sacar o Pondé, a gente precisa entender de onde ele vem, e a base dele é um filósofo, Blaise Pascal. A partir dele, o Pondé defende que existe uma insuficiência humana que é fundamental. Traduzindo, a gente é falho por natureza. Então, para ele, a moral de verdade não é ficar cerebrando o bem, mas sim apontar o dedo para a hipocrisia, para as sombras de quem se acha o dono da virtude. E como é que isso vira política na cabeça dele? Ele se define como liberal conservador. Parece até contraditório, né? Mas vamos lá. Na economia, ele é liberal, defende o livre mercado. Mas na cultura, nos costumes, aí ele é conservador. Ele enxerga a tradição, a família e a moralidade como pilares essenciais para a sociedade não desmoronar. E olha, se tem uma frase que é a cara do Pondé, é essa aqui: sem hipocrisia não há civilização. É uma frase de impacto, né? Provocadora. Mas a lógica por trás é a seguinte: para ele, as regras sociais, a boa educação, tudo isso é uma espécie de máscara. Uma hipocrisia que a gente precisa para controlar nossos instintos e conseguir viver junto em sociedade. Mas é aqui que a coisa fica talvez mais interessante e complexa no Pondé: a relação dele com a religião. Ele se diz um ateu não praticante. Ele acha aquele ateísmo militante uma coisa meio superficial. Ele não está interessado em negar Deus. Pelo contrário, ele é fascinado pela ideia de Deus, principalmente o Deus da Bíblia, que na visão dele é simplesmente o conceito mais genial que a humanidade já conseguiu produzir. E assim como o Caio Fábio, a trajetória do Pondé também é cheia de controvérsias. Duas que se destacam são uma coluna sobre autismo, que gerou uma reação bem forte, e o apoio que ele deu ao veto de uma cátedra sobre Foucault, que ele defendeu como uma forma de ir contra o que ele vê como um pensamento único, dominante dentro da universidade. Bom, agora que a gente já conheceu um pouco de cada um, chegou a hora de colocar os dois lado a lado. Onde é que eles se batem e onde, surpreendentemente, eles se encontram? Olhando assim, as diferenças saltam aos olhos, né? Teologia de um lado, filosofia do outro, fé contra agnosticismo, mas o pulo do gato tá aqui, ó, no alvo de cada um.
O Fábio mira na religião institucional, o Pondé no pensamento politicamente correto, e a arma que eles usam é exatamente a mesma: o domínio da mídia moderna para falar direto com o público. É impressionante como, apesar de virem de mundos tão diferentes, a missão deles é muito parecida. Os dois são uma espécie de rebeldes nos seus próprios quintais. O Fábio contra a instituição da igreja, o Pondé contra a instituição da academia. Ambos detonam a superficialidade moderna e, no fundo, cada um do seu jeito, acabam defendendo uma volta a valores que consideram mais sólidos. Beleza, mas no fim das contas, o que tudo isso quer dizer? E por que é tão importante prestar atenção nesses dois caras para entender o Brasil de hoje? Acho que o ponto central é o seguinte: eles funcionam como catalisadores de uma reação. Num mundo que parece cada vez mais líquido, onde tudo é meio instável, eles se colocam contra o conformismo. O Fábio denuncia o conformismo religioso, o Pondé ataca o conformismo intelectual. Os dois, de certa forma, respondem a uma sensação geral de que as instituições perderam a solidez. E isso leva a gente para a grande sacada dessa história toda. A autoridade de gente como o Fábio e o Pondé não vem mais do púlpito da igreja ou da cadeira de professor na universidade. Essa autoridade é construída direto com o público, pelo YouTube, pela TV, pelo jornal. Eles são um retrato de um novo tipo de influenciador intelectual, o modelo que nasceu na era digital. E, no final, a gente fica com uma pergunta que é talvez a mais importante para o nosso tempo. Quando a confiança nas instituições de sempre começa a ruir, quem é que assume o papel de moldar os nossos valores? A resposta, como a gente viu aqui, parece estar cada vez menos nos lugares de sempre e cada vez mais nas telas que estão na nossa frente o tempo todo.